advogado pela secretária. Verificaram com o regimental os termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho Executivo do Estado do Ceará, declara aberta a presente sessão virtual de julgamento. Falando que esta sessão se rege pela portaria 158 de 2020, que trata de uma sessão virtual, e pela portaria 145 de 2017, que é o regimento interno do Conselho Executivo do Estado. Daqui que não conflitar com a portaria da sessão virtual. Inicialmente, eu gostaria de indagar os seus conselheiros se analisaram a ata e ter uma sugestão para a ata da sessão anterior, da 16ª sessão ordinária. Ok. Tem treinamento? Não, tá ok. Tá ok? Algum conselheiro quer fazer alguma observação sobre a ata? Não havendo nenhuma observação a ser feita em relação ao teor da ata, declaro aprovada a ata da 16ª sessão ordinária de 18 de setembro de 2020. Gostaria também de informar os senhores conselheiros que estão disponibilizadas no webdrive da CEPAI as resoluções de lado da conselheira Elineide. Contribuinte Abreu Coutinho, processo 1.1542 de 2018, APEC Engenharia, processo 1.2686 de 2017, CEDBIC, processo 1.458 de 2017, Araújo Cabral e Alves, processo 1.1365 de 2017. Também está disponibilizado para os senhores a resolução de lavras do qual está em Goiânia. O contribuinte Lúcia Leite Braga Nascimento, resolução 139 de 2017. Então, os senhores conselheiros verifiquem se tem alguma inconsistência, alguma coisa, algo a ser corrigido, retificado nas resoluções. No que define aspectos formais. Eu ressalto que deve-se respeitar o estilo de escrita de cada conselheiro. Feitas essas observações iniciais, passei. Senhor presidente, pela ordem. Sim, só uma dúvida. A minha resolução já foi aprovada, não tem no webdrive, a MTB? Eu vou falar com a Silvana para ver quais foram aprovadas, certo? Que eu estou retornando hoje, certo? E eu passo uma mensagem para o doutor Dória. Obrigado. Feitas essas observações iniciais, passemos para o expediente do dia. Expediente da 17ª sessão ordinária virtual de 22 de setembro de 2020. Teremos no caso 4 processos. Os dois primeiros são como fino e os outros desafios táticos. Processo, a gente vai julgar o primeiro processo, e se o segundo houver correlação com o primeiro, você relator. O primeiro processo relator o Dr. Marcos Mota de Paula Cavalcante, o segundo o Dr. Wander, certo? O senhor acompanha, o Dr. Wander acompanha o relatório do Dr. Marcos. Então vamos ter o primeiro processo. Processo de recurso 1.6105/2017, aí 1/2017-1741. Recorrente como fim indústria e comércio de artefatos de cor limitada, recorrido células de julgamento cristão. Relator do Sr. Marcos Mota de Paula Cavalcante. Autor de São Francisco Paulo Cordeiro Teixeira, o jogador Dr. Manuel Valdino Nogueira Júnior, o assessor processual do Cadeira Cristina Colônia Rosa. Está presente para fazer sustentação oral o doutor Diego Lima Holanda dos Santos. Seja bem-vindo. O processo seguinte de relatoria do doutor Wander Uchoa é o processo 1/604/2017, aí 2017-17-399. Então, também da Corupina dos Comércios de artefatos de comunitário. Vamos fazer só faremos relato em conjunto de ambos os processos se não houver nenhum prejuízo para a defesa do contribuinte. Então, o doutor Marcos vai começar o relato, o doutor Wander acompanha. Tudo bem? Sim. Vamos lá, o Marcos Mota. Inicialmente, queria dar bom dia a todos, senhor presidente, doutor Biratã, senhor advogado Coelho, senhor Ana, seus conselheiros.
Vou te dar início ao relatório. O agente do fisco acusa o recorrente por infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados pelo regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido. O contribuinte apresentou comissão de saídas no montante de R$ 1.960.077,61. Destinação de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, infringindo o artigo 18 da Lei 2.670/96, sugerindo a penalidade no artigo 126 da Lei 2.670/96, alterado pela Lei 16.158 de 2017. Nas informações complementares das folhas 3 e 4, o agente do fisco esclarece que o levantamento quantitativo de estoque de mercadorias do ano de 2013 foi baseado nos meios magnéticos e com base na FT enviados para a CEFAZ pela autuada e conforme demonstrado no relatório totalizador anual de levantamento quantitativo de mercadorias e relatórios fiscais anexados ao CD. Aí tem um demonstrativo, que é a multa de R$ 196.007,76, que é o valor do auto. O contribuinte interpõe tempestivo de impugnação em que, resumidamente, confirma. Preliminarmente, argui a nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade disciplinante, com fundamento no artigo 821 do regulamento do CNF. Argui o caráter confiscatório da penalidade aplicada na presente autuação, anexando decisões acerca dessa matéria, utilizadas por tribunais superiores, o STF e o STJ. No mérito, o contribuinte não adentra o mérito da presente questão e se limita aos aspectos formais do processo. A autoridade julgadora de primeira instância julgou pela procedência com o seguinte: preliminarmente afastou a nulidade arguida pelo contribuinte e a regularidade formal do ato da ação fiscal. Uma vez que foi realizada por autoridade fiscal competente no nível de mandato de ação fiscal para executar uma auditoria plena emitida em 7/7/2017, onde a autoridade designante foi orientador da Saúde de Gestão Fiscal dos setores econômicos, do DEC, com função principal e supervisor de auditoria fiscal da CEFAZ. Sendo assim, a contribuição legal nos termos do artigo 821, quinto inciso primeiro do decreto 24.569/95. Sobre a alegativa de haver um caráter confiscatório da multa aplicada, informa que não inclui a competência do julgador a atividade de acordo com o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 714/2014. O médico avaliou que o processo possui uma fácil documentação e comprovação mediante o levantamento de estoque realizado por meio de sua EFD, tendo o contribuinte pleno acesso à auditoria realizada, exercendo assim plenamente o direito ao contraditório e ao progressivo. O contribuinte interpõe a tempestiva recurso ordinário, onde conclui e pedido. Ressalta que a empresa autuada, que os produtos relacionados à autuação estão claramente em suma, porque segundo a Constituição Estadual, dispensa na recolhimento de ICMS, substituição tributária, infração indicada na autuação. Importa destacar que o mandato de ação fiscal foi editado por autoridade incompetente, o que macula integralmente o processo administrativo. Quanto ao mérito, alega equipe constante ao inventário. Com o posterior julgamento, eles que não foram respeitados os princípios da legalidade e da verdade material. Alega que a multa exorbitante contraria os princípios de proporcionalidade, razoabilidade e averação ao princípio. E, por fim, responsabilidade ou improcedência da autuação. É um processo de encaminhamento pela Diretoria de Proteção Tributária que emite parecer número 156 de 2020, onde, após a análise dos autos de forma detalhada, a parecerista mantém a decisão de estar singular, e assim pelo conhecimento da requisição ordinária, negando o provimento no sentido de modificar a decisão singular para a parcial procedência decidida pela procedência do feito fiscal. Então, relato, presidente. Obrigado, Tomás, pelo seu relato. Passo a palavra ao representante do PG, do Biratã Andrade. Bom dia a todos, senhor presidente. O trabalho foi muito bem representado nessa audiência, pela doutora Inês.
Nós temos presidentes de excelência, né? Todos muito capazes, então a gente fica feliz aqui que a gente está muito bem representado. Senhores conselheiros, doutor Diego, que hoje está aqui para representar a empresa, está sob julgamento, doutor Marcos Vinícius, que hoje estreia aqui na nossa Câmara, todos um bom dia. E a Silvana, nossa secretária eficiente. Pois bem, senhores e senhores, a acusação que foi relatado é como cláusula a série de mercadoria sem a documentação, sem documento fiscal, no caso, omissão de saídas, referente a 1.960.000, exercício de 2013, e foi cobrado não somente a multa, tendo em vista que não se trata de mercadoria de tributação normal. E aí, entre as alegações da empresa, uma delas, que digamos assim, fundamenta um pedido de cidade, seria de competência da autoridade designante. Todavia, aqui não há nenhuma nulidade aqui a ser acolhida, tendo em vista que, de fato, se analisarmos o auto de infração, verificamos que essa autoridade designante, ele imbuiu na condição de supervisor, né? E como tal, como bem disse aqui, o julgamento de primeira instância, e o parecer, a disposição específica do decreto, 121, parágrafo 5, inciso 1, decreto 24.579, e atribui ao supervisor de auditoria fiscal da CEFAI a competência para designar servidor fazendário para promover a ação fiscal. Então, assim, os fatos formais são válidos, não há nenhuma inconsistência, não há qualquer observação em relação a esse aspecto. Outro aspecto também visto pela empresa em relação ao inventário, né? Ela, de alguma forma, ela disse que isso aí teria que ser melhor investigado, melhor diligenciado, porque, na verdade, os inventários não correspondem à verdade material. Na verdade, todos esses dados, eles foram integralmente obtidos da própria estruturação fiscal digital do contribuinte. Então, assim, nesse ponto, caberia à empresa trazer elementos que viessem desconstituir essas informações por ela própria fornecidas. E, assim, o fato digno de registro, a nosso ver, é o fato que essa mesma informação relativa a esses inventários gerados funcionaram de renda, a questão jurídica, ou seja, a mesma informação foi fornecida para a Receita Federal. Então, assim, o fiscal, ele trabalhou com dados, ele dispunha para poder fazer o levantamento. Então, não temos, assim, motivo para você revisar uma ação fiscal sem que a empresa realmente ela justifique de consistência, e até porque você tem que partir dos elementos que você tem no momento que você emitir a ação fiscal, né? Você depois trabalhar com os elementos alterados, isso aí não pode servir como algo que constitui a situação. Então não cabe essa diligência ou mesmo perícia conforme alegado pela empresa. Outro aspecto também arguído é em relação à multa, né? Tem indicado exorbitante, porque a gente especifica proporcionalidade, razoabilidade, vedação com fisco. É um argumento que nós não temos acatado, até porque isso envolve a questão de funcionalidade. Né? Controladores administrativos, no caso, não se pode, né? E hoje não tem como, digamos,
apontar alguma peça de inconstitucionalidade no dispositivo estadual básico. Então, a partir do momento que é uma previsão legal estabelecendo a exata proporção, o exato valor da multa, temos que não caber a esse valor. Então, essa arguição realmente não seria o foro adequado para análise do judiciário. Então, a execução pacífica também no nosso processo de hoje. Então, direção do novo pleno. Mas, assim, em relação à metodologia, também a metodologia consagrada, também levantamento de fontes. Quando há alguma inconsistência, isso decorre muitas vezes dos dados, ou da metodologia em si, muitas vezes os dados que são comprometidos, ou às vezes da forma correta como eles são levantados, mas a metodologia em si não há o que se retocar nem o que se repreender. E assim, em linhas gerais, o senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Diego, em linhas gerais nós entendemos que a autuação ela deve ser confirmada, a razão pela qual nós estamos de acordo, no caso, aprovamos o parecer aqui da assessoria tributária, que opina pelo cumprimento do recurso ordinário, porém para negar o provimento, batendo a feita decisão de procedência da instância singular. Então, são essas considerações que tínhamos a fazer neste processo, senhor presidente. Obrigado, secretário. Só questão de ordem, na leitura no final da leitura do relato, eu com um erro aqui de citação, eu disse que a lição singular tinha sido pela parcial procedência, e realmente foi pela procedência. Só que eu vou fazer. Bom, eu já tinha verificado o processo, doutor. Obrigado pela observação. Obrigado, secretário, pela manifestação. Passo agora a palavra para o advogado da parte, doutor Diego de Holanda do Infância. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores relatores. Minha manifestação aqui, na verdade, ela vai mais específica para o outro processo, que é um imposto divergente desse, e principalmente na questão da multa. Porque, falando aqui do auto de infração 2017-17399, a decisão de primeira instância não teve a total procedência da auto de infração. Trata de omissões de entradas de mercadorias decorrentes de operações de mercadorias ou prestações tributadas por regime de substituição tributária no ano 2013. A ação fiscal ela se deu para analisar o exercício de 2013 de janeiro a dezembro e na fundamentação da penalidade foi posta como a descrita no artigo 126, inciso 3, a linha F. Essa linha, ela foi acrescentada. Desculpe interromper, doutor. Vamos focar no processo do Márcio e depois a gente volta para o processo separado, já que tem essa particularidade, tá certo? Então, no processo aqui do Dr. Marcos, então, eu realmente não tenho, assim, o que a gente tinha legal é o que realmente foi posto no recurso. Então, seria mais para reforçar essas formalidades, então, não vejo muito como no que reforçar. Então, eu abstenho de fazer a sustentação para esse processo e eu gostaria da palavra para o processo da aplicação seguinte, para a gente fechar a questão da multa do 123.3. Ok, doutor. Então, concluindo aqui, que a gente focar neste processo, depois do outro, esse fato alegado não ocorre no primeiro processo, né? Nós julgamos o primeiro processo, depois julgamos o segundo processo. Tudo tranquilo? Senhor conselheiro, o processo está em debate. Doutor Marcos? Presidente? Doutor Franzé, só mesmo com relação à questão da incompetência do agente designado, como bem frisou o doutor Biracã, e eu estava olhando o próprio ato designatório, o Márcio, foi designado pelo órgão da SESEC, que é a autoridade competente para designar a ação fiscal, para essa autorização tanto da IN 49/2011, como no próprio regulamento do ICMS, no artigo 121, parágrafo 5º.
Então, isso eu também tenho o mesmo entendimento aí manifestado pelo Dr. Virar, tanto pela assessoria processual tributária. Obrigado, presidente. Doutor Marcos? No mérito, ele poderia ter trazido algum argumento com relação a ele, no fiscal, no artigo, em designação, mas não trouxe nada no mérito. Então, a gente restringe isso mesmo. Doutor Marcos? Não, é só mesmo para dizer que está claro, realmente a parte não trouxe nada de novo. Vocês querem mais um debate sobre o processo? Lembrando que a parte pede nulidade com relação ao impedimento da autoridade vigilante, pede ser exato a perícia de diligência, e também questiona a multa de caráter confiscatório. E no mérito, ele pede procedência. Mas essas questões serão votadas. Nulidade para defender em que a autoridade vigilante foi pedida, de perícia e a multa confiscatória. Isso é debate. Sem debate, então, vocês estão aptos a votar para esse processo? Presidente, aqui só observação, eu acho que tem aqui, pelo menos no parecer consta, a observação que ele fala que parte desse produto seriam insumos, né? E que no caso eles seriam indústrias, né? Então pede que submeta a perícia em relação a isso, mas pelo levantamento aqui, o totalizador que eu estou analisando, aqui, na realidade são produtos acabados, né? São produtos realmente que são comercializados, você vê aqui sandálias, carteiras, bolsas, cinto, né? Diversos produtos acabados, né? O que na realidade foi levado em consideração foi isso, né? E o totalizador, como bem o Dr. Biratã falou, ele já é um comportamento do FLE, de estoque, já é um procedimento comum pela Secretaria da Fazenda e nos documentos apostados está toda a relação, tanto do registro de entrada como o registro de saída, como os totalizadores também. É só para deixar as pessoas um pouco mais seguras, se for o caso, em relação ao próprio levantamento em si. Presidente. Obrigado, presidente. Sem discussão. Pelo que parece, vocês não estão já prontos para votar o processo. Eu vou colocar em votação as questões citadas pela parte. Doutor Marcos, com relação à nulidade ou impedimento da autoridade vigilante, como se manifesta? Presidente, eu afasto por entender e concordar com o entendimento primeira instância, com a decisão de primeira instância, com os mesmos fundamentos. Doutor Marcos Vinícius. Doutor Marcos Vinícius está em substituição ao doutor Leilson. Eu queria votar na sequência, que segue da votação da Câmara Presencial. Doutor Marcos Vinícius. Senhor presidente, igualmente pelos mesmos motivos suscitados aqui pelo relator Marcos Mota, pelo procurador do Estado, doutor Biratã, pelos demais conselheiros, né, no sentido de afastar a nulidade e incompetência da autoridade designante. Obrigado, Tomás. Doutor Henrique. Com o relator. Doutor Henrique, direitado. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre Goiana. Com o relator, senhor presidente. Doutor Wander. Com relator, senhor presidente. Com relação à unidade suscitada pela parte, a Câmara rejeita por unanimidade de votos. Passemos ao análise do perícia de Doutor Marcos Vinícius. Senhor presidente, acompanho o relator em virtude dos fatos serem controversos. Doutor Edmeide. Com o relator. Doutor Henrique.
Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre. Acompanho também o voto do relator, senhor presidente. Doutor Wander. Com relator, senhor presidente. Outro ponto citado diz respeito ao caráter confiscatório da multa, como o manifesto do Marcos Mota. Também afasto, presidente. Marcos Diniz. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Elineide. Afaste, senhor presidente, considerando também o artigo 48, parágrafo 2 da Lei 15.614/2014. Doutor Henrique. Com o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre. Acompanho o relator. Doutor Wander. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Agora, o teto, como o manifesto do Marcos Mota. Presidente, conheço o recurso ordinário, análise de provimento, no sentido de confirmar a decisão singular, de acordo com comparecer e com a PGR. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Marcos Diniz. Com o relator, senhor presidente. Doutor Elineide. Com o relator. Doutor Henrique. Com o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre Goiana. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Wander. O pessoal tem algo, doutor Wander. Com relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Então, concluída a votação, a segunda Câmara de Julgamento, por unanimidade de voto, conhece recurso e nega provimento para confirmar a decisão condenatória da instância nos termos do parecer da dona PGE. Esta decisão. Finalizado este processo, passemos ao análise do segundo processo. É o processo de recurso 1/6105/2017, onde tem a parte ponto fino, como fino do comércio adequado por limitada, é corrido sem juros. Relator doutor Wander Uchoa, doutor Diego continua conosco para fazer sustentação deste recurso. Agora, o doutor Wander para fazer o relato do processo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor advogado, senhora secretária. É sempre um prazer estar aqui aprendendo com o senhor. O nosso processo na relatoria de hoje é do mesmo contribuinte do processo anterior, na mesma ação fiscal. Eu creio que temos condições de fazer um relato mais objetivo, ressaltando apenas as diferenças. Aqui no nosso processo, a autuação é de omissão de entradas de mercadorias. Também foi feito decorrente, foi lavrado decorrente do levantamento quantitativo de estoque, e foi demonstrado que durante o exercício de 2013, o autuado apresentou omissão de entradas no montante de R$ 479.871,94. O auditor fiscal apontou a infringência ao artigo 127 do decreto 24.569 e impôs a penalidade preceituada no artigo 123, inciso 3, a linha F da Lei 2.670, alterada pela Lei 16.258 de 2017. O demonstrativo do crédito tributário ficou assim. O ICMS ficou em R$ 81.578,22 e a multa R$ 143.971,58. O crédito total foi de R$ 225.539,80. O contribuinte apresentou impugnação e na impugnação ele apenas requereu nulidade do auto por cerceamento do direito de defesa, porque não havia especificamente o tipo legal, sim uma disposição genérica do artigo 127. Também arguiu o caráter confiscatório da multa
não apresentou nenhuma questão de mérito. O julgador de primeira instância decidiu pela procedência da acusação fiscal. Discordando, apresenta recurso ordinário, e no recurso ordinário, ele também requisa a nulidade do auto de citação pela citação genérica do artigo 127. No mérito, defende o equívoco constante do inventário da mesma forma do processo anterior, e defende o caráter confiscatório da multa, e também, agora, nesse processo, pela primeira vez, um recurso alega a improcedência do auto, tendo em vista que a autoridade seria incompetente. São essas as razões do recurso. Por conta disso, a assessoria processual tributária combateu tais argumentos e tais pedidos, né? Da mesma forma como fez no processo anterior, e conclui pela orientação da procedência da autuação fiscal. Nesse processo aqui, não há nenhum comentário ainda, porque o seu advogado já fez um comentário em relação à imposição da multa. Eu acredito que ele vai fazer essa argumentação aqui oralmente. Não há nenhum pedido de alteração da imposição da penalidade. Creio que por isso também não há nenhum comentário no parecer da assessoria. Desta feita, senhor presidente, senhor procurador e senhor advogado, eu não sei se seria o caso de inverter para dar a palavra ao senhor advogado, para que depois o senhor procurador possa fazer suas considerações. Esse é o relato, senhor presidente. Sem som, sem som, presidente. Obrigado, senhor Vander. Obrigado, presidente, por alertar. Seguindo a trilha processual, a forma do Piratã, algum caso novo argumento do doutor Diego, eu volto a palavra para a réplica do doutor Piratã. Palavra do doutor Piratã. Obrigado, senhor presidente. Renovando aqui meu cumprimento a todos. Basicamente, aqui da mesma ação fiscal, né, conselheiro? Ação fiscal. E aí nós temos aqui uma omissão de entrada de mercadoria. Daí porque houve o enquadramento distinto, no caso, para inclusive se cobrar por a vista que são mercadorias de restituição tributária. Nesse caso, tanto a multa ela se torna mais gravosa, que é 30% no valor das entradas omitidas, e se corta o ICMS, pela característica da situação, né? Que a restituição tributária, o controle está tudo na entrada. Então, se realmente não assiste a entrada, você não tem nenhum controle sobre esse imposto. Daí porque você tem essa penalidade e a cobrança do imposto na operação. Então, em relação a outros aspectos, o parecer também ele da forma na manifestação anterior, também rebate a questão da incompetência, né? Mostrando aqui de forma bastante clara que o Estado consignante, na condição de supervisor, ele tinha competência para a designação da ordem de serviço, do servidor fazendário. A questão, inclusive, dos insumos também foi bem esclarecida aí pelo Dr. Henrique Treissati. Não tinha nem sido, acabou que ninguém tinha se manifestado a respeito, mas ele, como muito precisa aí, realmente a rigor, não se trata de insumos, né, sim de acabados. Poderíamos acrescentar também a questão
teve muitos fatos que se assemelham ao questionário do processo anterior. Como a questão dos dados ser obtidos da RTD do contribuinte, tem que ser declarado esses dados também no seu imposto de renda, pessoa jurídica, no mesmo ano que as informações foram coletadas, a necessidade de uma diligência perícia, é um elemento que pudesse validar os dados por ele mesmo fornecido. Então, assim, são muitos fatos aqui muito idênticos ao do processo anterior. A questão tem também a alegação também da multa. É uma multa que tem previsão legal, não temos competência aqui para afastar sobre a questão de que ela fere os princípios funcionais, também já é algo pacífico. E aí nós teríamos essa questão que a parte que parece que quer acrescentar em relação à sua manifestação, pode ser interessante, senhor presidente, ouvi-la primeiramente para depois se manifestar em relação a mesmo, já que não consta nada por escrito nos autos do processo. Então, nesse tocante, eu creio que se a parte for acrescentar alguma questão em relação à penalidade, nós poderíamos ser melhor ouvi-la antes para depois manifestar. Por hora, faço as considerações, senhor presidente. Obrigado, Piratã. Então, fato produtor de Minas, após a instituição de um fato novo, eu devo para o produtor Piratã para fazer a réplica de fato essa produtor de Diego. O senhor tem a palavra agora. Eu sou presidente, novamente, a todos, seus conselheiros. De fato, como captado aí pelo procurador, não consta uma manifestação expressa no recurso a respeito do caráter infringidor do princípio da irretroatividade da multa, né? Eu propriamente só estou atuando nesse processo a partir dessa sustentação, né? Eu não era ingresso aqui no escritório. E aí, analisando, eu vi que a ação fiscal ela passa do exercício de 2013, de janeiro a dezembro. E as penalidades, o auditor fiscal, ele aplicou a penalidade escrita no artigo 123, inciso 3, a linha F, e aí ele coloca como redação alterada pela lei 16.258 de 2017. Aí já teria um primeiro problema, que seria aplicar em 2017 com relação à falta não definitivamente julgada em 2013, lei de 2017, né? Seria ruim se já fosse uma alteração, mas na verdade pegando a lei 12.670 no Código de Ética Sexual, aí a gente percebe que a linha F, ela não foi alterada, ela foi acrescentada em 2017. Então, durante o exercício de 2013, não havia essa previsão de penalidade de 30% sobre o valor das entradas omitidas. Portanto, a gente tem que chamar a atenção o fato do artigo 103 do CPM, que trata dos atos não definitivamente julgados, como é o caso, impedindo que a lei retroaja quando lhe combine penalidade mais gravosa. Apenas no caso de menos gravosa poderia retroagir ao fato desse gerador. Então, no caso, a gente tem o fato gerador que ocorreu de janeiro a dezembro de 2013, analisado no ano de 2017, sendo aplicada uma penalidade que só foi instituída no mesmo exercício de 2017. Tanto a gente levanta aqui acredito que seja uma matéria de ordem pública, que realmente não foi mencionada no recurso ordinário ou na impugnação, nós fazendo a baila aqui o princípio da retroatividade tributária para afastar essa multa, visto que ela não vigorava no ordenamento jurídico à época dos fatos narrados. Então, realmente é um fato novo, né? Já em outras sustentações já foi dito que não poderia trazer algo que não fosse já expresso no recurso, mas no caso acredito que é uma matéria de ordem pública, inclusive eu passivo de autotutela da administração fazendária para corrigir esse equívoco, né, que é uma novidade, digamos assim, clara, né, para afrontar um princípio, embora compreenda que o princípio de não conflito não é matéria do contencioso, mas a aplicação retroativa de penalidade que isso pode ser reconhecida administrativamente, e é isso que eu defendo nessa minha manifestação nesse presente aula.
Obrigado. Sem áudio, presidente. Sem áudio. Obrigado, doutor Diego. Doutor Gratan, com relação a essa questão suscitada agora no doutoral, o doutor Diego, a PG gostaria de contestar? Sim, presidente, em tese, assim, vamos lá, vamos começar. Em tese, eu não tenho nada a opor à manifestação do conselheiro, porque em tese fica aí disso, ó, a penalidade ela não pode, uma penalidade nova não pode retroagir para prejudicar o contribuinte. Ocorre, e aí eu teria que assim, não foi dada a oportunidade de consultar, porque aí eu teria que analisar a legislação antiga, como ela se encontrava à época do fato gerador e da data que foi constituído o auto de infração, né? Na verdade, essa penalidade uma vez seria a época da constituição do auto. Mas assim, tem que analisar isso. Mas eu creio que isso porque muitas vezes, quando há modificação na legislação, ela faz alguns ajustes, mas muitas vezes ela acaba repetindo na essência aquilo que já existia anteriormente. Então, assim, eu queria até consultar a redação à época, mas eu creio que, inclusive, já existia essa penalidade de 30% em relação a essa omissão de entrada de mercadoria, depois do levantamento quantitativo de estoque. Mas, assim, como isso não veio aos autos, eu não tive oportunidade de consultar a redação anterior, já que foi essa redação de 2017, eu teria que analisar esse aspecto, mas assim, eu creio que já existia essa previsão legal. Mas eu tenho que analisar aqui a redação anterior. E aí eu até pediria algum conselheiro que já tiver localizado esse aspecto, até para poder esclarecer, a gente poder discutir esse tema. Viu, presidente? Senhor presidente. Doutor Gratan, doutor Wander. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor governador, eu acredito que as omissões de entrada do levantamento anterior, essa Câmara ela tem sempre apreciado pelo 123.3A, não? Combinaria a mesma penalidade, é isso? Que a Câmara tenha discutido? Já participei e era essa penalidade. Então, como é que está a redação 123.3A, conselheiro? 123.3, o senhor me escuta bem? Escuto, sim. 123.3, relativamente à documentação e à escrituração. Entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias, tem como prestar ou utilizar os serviços, sem documentação fiscal, multa equivalente a 30% do valor da operação da prestação. Perfeito. Mas eu coloco aqui, tendo em vista a minha memória de outros julgamentos da Câmara. Não, mas gostaria que outros conselheiros também. É isso mesmo. É como eu coloquei. Muitas vezes, na essência, você já tem porque muitas vezes o legislador ele vai fazendo alguns ajustes e vai aprimorando a redação dos dispositivos legais. Não é que seja uma penalidade nova, no sentido que não existia anteriormente, né? Uma sanção nova com fato novo. Não. Já existia esse tipo de infração com a penalidade que se adequasse a essa infração. Só que o legislador ele vai aprimorando sua técnica, vai reforçando, vai refinando e ele vai descrevendo melhor as situações. Então, foi isso que ocorreu. Então, assim, mesmo que você não aplique a linha S, que foi um acréscimo de 2017, nós ainda teríamos aí 30% do valor das entradas obtidas. E aí o conselheiro Wander esclareceu bem a utilização do dispositivo legal aplicado
à época. Mas dentro do raciocínio que até o estudo, eu não tinha exatamente qual era esse dispositivo legal que o doutor esclareceu. Mas a minha linha de raciocínio é essa, senhor presidente. A parte agora vai fazer a tréplica. O Diego. Obrigado. Bom, vendo aí os argumentos dos conselheiros, assim, de fato, o nível. Então, Diego, a conexão com o senhor pode iniciar a sua fala? Sim, nossa internet aqui também. Após a manifestação dos conselheiros, do procurador do Estado, eu continuo defendendo a retirada da multa, porque eu não vejo exatamente como a mesma omissão. Aqui na linha A parece muito uma omissão de trânsito, e aqui já fala da ausência total de documentações. No caso, não seria uma ausência, seria uma falta de escrituração. Isso não implica dizer que não houve a documentação fiscal para embasar as operações. E a linha S, acho que ela trouxe para criar essa comissão mais específica no campo das omissões de entrada. Então, eu acredito que, embora seja uma redação muito parecida, ela não se encaixaria exatamente ao nosso caso, porque a linha A fala de ausência total de documentação ou até documentação idônea. Não é algo de omissão da depuração ou ao fato de que a nota fiscal, a documentação existiria não for estruturada. Eu acredito que não há um encaixe perfeito da linha A, como poderia ser da linha S. Realmente, hoje, após a 2017, seria aplicável ao caso. Estaria aqui questionando. Mas eu volto a defender o posicionamento que a multa ela tem que ter um encaixe perfeito no fato. Então, a linha A ela é muito genérica e olhando o item 1 e 2 do abaixo da linha, ela fala de omissão de nota fiscal ou documentação idônea. Isso não foi levantado no auto de infração, então acredito que a aplicação seria do lado da linha S, muito mais específica e adequada, embora não pudesse ser aplicada ao caso em razão da impossibilidade de retroatividade. É isso. Obrigado, Sr. Diego. Só para esclarecimento dos seus conselheiros, a linha S do artigo 3S apresenta a seguinte redação: omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, multa equivalente a 30% do valor das entradas omitidas. Essa redação. Então, aqui ele é específico para levantamento de estoque. E a linha A apresenta a seguinte redação: entregar, receber, remeter, transportar, receber, estocar, depositar mercadorias e ou prestação de utilização de serviços sem documentação fiscal ou sem deixa idônea, multa equivalente a 30% do valor da operação. Então, a parte está questionando a época da autuação, a época da infração não existia. Aí eu vou dizer, não, mas existia a A, que é a genérica, a discussão está posta para ser Então, o presidente quer falar. Se vocês desejarem falar, o doutor Alexandre também já está inscrito, então, do e-mail, depois do doutor Alexandre. Bom dia a todos, né? O levantamento quantitativo de estoque, ele trabalha exatamente essa questão da presença da nota fiscal na entrada e na saída, a partir das notas fiscais existentes. Antes das notas fiscais de entrada e de saída, e aí no final ele apura ou uma omissão de entrada ou uma omissão de saída, que são respectivamente criados, porque não tinha documento respaldado. Como os fatos geradores dessa ação fiscal são anteriores à
a alteração da lei 1655 de 2017, a aplicação da penalidade correta, no caso aqui, tem que só reenquadrar para o 123.3A, que é a redação da época, né? Embora seja a mesma penalidade. Agora, uma coisa que eu ponho aqui para os conselheiros para a discussão é porque eu não encontrei no levantamento se trata de substituição tributária, porque o agente do fisco lançou imposto e multa. E nas omissões de entrada a gente vem cobrando só multa. Não sei se seria esse o caso de excluir a multa. E aqui eu pergunto mais essa questão, porque eu estava vendo o auto e no auto ele não fala de tratar-se de mercadoria sujeita à substituição tributária. Eu não sei se em algum ponto do auto dá para a gente... O doutor Henrique conseguiu alcançar aí alguma coisa nesse aspecto? São produtos sujeitos a SP, né? Que é aquele produto de couro e calçados, né? Todos os produtos são couros e calçados, né? Sapatos, bolsas, carteiras, então são realmente sujeitos à substituição tributária, sim. Por isso que acrescentando, o julgador de primeira instância julgou como SP, está no julgamento dele também. Essa era a minha única dúvida, mas aí o doutor Henrique tirou agora, se eu abrir o levantamento aqui, realmente o levantamento são produtos sujeitos à substituição tributária. Ricardo Leite, doutor Alexandre Goiana. Senhor presidente, meus amigos conselheiros, doutor Biratã, doutor Diego, amiga Silvana, bom dia a todos. Senhor presidente, deve ser bem breve, até porque eu estava também com essa mesma dúvida que a doutora levantou, porque eu estava incomodado com essa cobrança desse imposto aqui. Mas já foi parecido aí que é ST, né? Então aí, como a Câmara realmente vem decidindo pelo 3A, a inclinação seria essa. Sobre a questão levantada pela parte, está muito claro aqui também de que esse 3S, a época da infração, ele não existia. Ele existia a época do lançamento, né? Ele existia a época da lavatura da auto-infração. Mas o 3S não existia de forma alguma. Só que, em contrapartida a isso, como bem apontado pelo conselheiro Wander, a Câmara tem entendido nesses casos, mesmo de levantamento de estoque, né, aplicar o 3A. Com uma observação a mais, né? Aqui, na realidade, com a autuação foi o fato do estoque do inventário inicial e final, ele está completamente zerado, né? Então, estava zerado na entrada e estava zerado no início do ano e zerado no final do ano, né? Então, assim, fica muito evidente aqui realmente a infração, tá? Só isso, né, senhor presidente? Uma dúvida, na realidade, maior com relação ao ST que já foi tirado. Obrigado, doutor Alexandre Goiana. Senhores, o processo está em discussão. O Marcos, o Henrique, mais alguém que contribuir? Senhor presidente, uma observação. Logicamente há um espaço interpretativo, mas eu verifiquei aqui na própria legislação um dispositivo abaixo, que é o 123.3b, que fala deixar de emitir documento fiscal. No caso, é uma situação concreta assemelhada ao que nós estamos analisando, né? E ele combina a mesma multa, equivalente a 30% do valor da operação ou prestação. Em operações e prestações tributadas, multa equivalente a 30% do valor da operação ou prestação. Então, pode haver uma diferença sutil, mas há uma semelhança muito grande também com a hipótese do 3A, né, que a gente verifique aí. Mas acredito que a hipótese do 3A se fosse melhor ao caso. Certo, Marcos. Senhores, estão aptos a votar no processo? O doutor Wander, relator, quem vai finalizar? Sim. Então, vamos seguir aquela mesma ordem, as questões preliminares suscitadas pela parte. Esse todo dia que vocês têm a conexão dele.
Vamos começar a votação pela a nulidade, impedimento da autoridade dignante, né? Ele também faz pedido, né? Vai. Senhor presidente, eu voto pelo afastamento dessa nulidade. A autoridade que era competente, era o orientador da ação. Doutor Marcos? Com o relator. Doutor Marcos Vinícius? Presidente, com o relator. Com o relator. Outro dia, as três da conexão, a gente já começou a votar o processo, a discussão, e está começando pela anulidade. Aquelas mesmas questões vão ser votadas somente neste processo, certo? Para validar a resolução do relator. Doutor Marcos Vinícius? Com o relator. Doutor Elmeide? Com o relator. Doutor Henrique? Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre? Voto com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos Mota? Não, é pergunta do Wanda, pronto. Então, com essa unidade, então, com essa unidade por impedimento da dignante, rejeitada por aquela por unanimidade de votos. Com relação à questão de perícia e diligência do Dr. Wander, também tem, né? Tem também nulidade especialmente defesa, né, presidente? Certo. A nulidade especialmente defesa, eu afasto, o auto ele está precisamente claro que foi as regras, não há que falar em nulidade especialmente defesa, não há parte. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Marcos Vinícius? Com o relator, senhor presidente. Doutor Elmeide? Com o relator. Doutor Alexandre? Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Com o relator, presidente. Agora o doutor Alexandre. Acompanhe o relator, senhor presidente. Então, com relação à unidade de defesa, também rejeitada pelo Conselho. De perícia, né, doutor? Vamos agora? Isso. Como foi no Votação de perícia a parte também. A parte não trouxe nenhuma documentação, nenhuma argumentação que quisesse indicar a diligência da parte. Doutor Marcos Mota? Voto com o relator, presidente. Doutor Marcos Vinícius? Com o relator, senhor presidente. Doutor Elmeide? Com o relator. Doutor Henrique? Com o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre? Voto com o relator, senhor presidente. A correção de perícia também rejeitada por votação unânime. Doutor Wander, com relação à multa de caráter confiscatório. Afaste, senhor presidente. Depende do Conar. Doutor Marcos Mota? Acho que o doutor Marcos teve a conexão. Doutor Marcos Mota? Conexão dele caiu. Eu vou Essa conexão, né? terminar. Voltou. Relator, presidente. Doutor Marcos Vinícius? Relator, senhor presidente. Doutor Elmeide? Com o relator. Doutor Henrique? Com o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre? Acompanhe o relator, doutor Wanda. Então, votada preliminar, está tendo a votação do médico. No médico, como vota o doutor Wander Uchoa? Conheço o recurso para negar-lhe provimento, mantendo a autuação fiscal, apenas fazendo uma reação de enquadramento da penalidade do artigo 123.3f para o artigo 123.3a da Lei 12.670. O crédito tributário fica sendo o mesmo. Doutor Wander, doutor Marcos Mota, Voto com o relator, presidente. doutor Marcos Vinícius, Com o relator, senhor presidente.
Doutor Eneide. Com relator. Doutor Henrique Gereissati. Foi o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre Viana. Presidente, só uma dúvida. Sobre a manutenção da autuação tal como está, inclusive com a cobrança do... Como é isso? Do imposto por se tratar de CST. Concorre, relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, com votação unânime, confirma a decisão com atenções aceitas nos termos do parecer da doutora PGE. Esta decisão para este processo. Doutor Diego, agradecendo a participação da auxilia nesta sessão de julgamento, querendo poder permanecer, terem mais 2 processos aí, querendo permanecer em sessão. Senhores conselheiros, vamos dar intervalo de 10 minutos, retornando as sessões às 10 horas. Tranquilo? Senhores conselheiros, após o breve intervalo, senhores conselheiros, após esse breve intervalo, vamos retomar os trabalhos da 17ª sessão de julgamento virtual de 22 de setembro de 2022. Dando continuidade ao trabalho, anuncio agora os processos. O processo de recurso 1.814/2018 a 2017-2896. Recorrente e taxa limitada recorrido seja a doutora Maria Eneide Silva e Souza. Não teremos restaurar a taxa. Anuncio também o processo de recurso 1.813/2018 a 2017-2894. Recorrente de taxa aéreo, recorrente de julgamento de instância, relação com o Henrique José Leal Gereissati. Pergunta ao Henrique se ele conversa com ele, se os processos são semelhantes, pode fazer um só em conjunto ou tem alguma particularidade que o doutor Henrique gostaria de ressaltar em separado? Presidente, na verdade nós não conversamos, não trocamos ideia ainda sobre os processos, mas pelo que eu olhei, me parece que é o mesmo assunto, né? Só muda o exercício. E talvez a particularidade que tem em relação ao processo ao qual vou relatar é que é questionado com relação à decadência, né? Porque o processo de 2012 e o auto foi elaborado em 2017. Que a doutora Eneide não tenha, pelo que eu vi, não tem isso. Bom, então vamos fazer uma separada, doutor Henrique. Tá certo? Então, qual a doutora Eneide, relatora do processo? Sim, novo bom dia a todos. Né? O processo trata da acusação de falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, devido por ocasião da entrada interestadual de bens destinados ao consumo durante o período de janeiro a dezembro de 2013. Da informação suplementar, folhas 3 e 4 dos autos, o agente do fisco esclarece que a ação fiscal trata-se do projeto de auditoria fiscal plena, mandado de ação fiscal 2017-01378. Para os exercícios de 2012 e 2013. Foi emitido um termo de intimação, número 2017-08361, justificativa quanto às irregularidades verificadas, conforme o anexo ao termo de intimação, e que também foi emitido um outro termo de intimação, 2017-13517, solicitando os comprovantes do recolhimento do diferencial de alíquota relativo às notas relacionadas no documento anexo ao mencionado termo. Que a infração foi detectada mediante análise dos sistemas Receita, Solar e Escrita Fiscal, AFD, e que a empresa deixou de lançar em conta gráfica e, consequentemente, de recolher o ICMS diferencial de alíquotas dos meses de janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. Nos autos encontra-se uma planilha detalhando as notas fiscais, os valores do imposto, né? E também o valor da nota fiscal. O contribuinte apresenta a defesa
argumentando que a não ocorrência da infração, que a autuada cumpriu com todas as suas obrigações, que houve um erro na classificação do que seria material de consumo para fins de cobrança do diferencial de alíquota, que não consta comprovação que os produtos adquiridos sejam efetivamente materiais de consumo, não existe um levantamento específico realizado pelo agente do fisco nesse sentido. Cita algumas resoluções do CONAT e finaliza requerendo a improcedência da acusação fiscal. O julgador monocrático decide pela procedência da acusação fiscal. Aponta como fundamento os artigos 2º, inciso 5b e 3º, 15 e o artigo 589, todos do decreto 24.569/97, para fundamentar a cobrança do diferencial de alíquota. Com relação ao argumento de falta de comprovação da infração apontada pela defesa, ele argumenta que existe um CD único com demonstrativo do diferencial de alíquota do exercício de 2013, contendo o emitente da nota fiscal, o estado de destino, a base de cálculo, o valor da nota, o valor do ICMS destacado e o valor do diferencial de alíquota. Argue ainda que a parte não trouxe aos autos comprovação do pagamento desse diferencial. Enquanto as decisões apresentadas do CONAT esclarece que as decisões administrativas proferidas em primeira e segunda instância possuem efeitos somente interpartes, não tendo qualquer efeito vinculante. O contribuinte é intimado da decisão de procedência e interpõe o recurso ordinário, folhas 44 e 49 dos autos, onde aduz os seguintes argumentos. Primeiro, a recorrente é uma prestadora de serviço de transporte de passageiros e remoção de pacientes, não se dedicando a qualquer transporte de carga ou correspondência de qualquer espécie, nem mesmo comércio com fluxo de bens ou mercadoria. Ratifica a inocorrência da infração à legislação tributária, que a parte não deixou de cumprir as exigências legais no que diz respeito ao pagamento do imposto devido a título de diferencial de alíquota, que não houve nenhuma classificação dos materiais de consumo e ativo imobilizado, bem como não consta nos autos nenhuma comprovação que os produtos adquiridos sejam efetivamente materiais destinados ao consumo ou ativo imobilizado. Traz também algumas resoluções do CONAT, ressalta que a atividade desempenhada pela recorrente não comporta operação interestadual de entrada de mercadoria. Também aduz que o ônus probatório é da parte do Estado que acusa e argue também a nulidade por ausência de quantificação precisa da base de cálculo. E finaliza requerendo a improcedência. No corpo do recurso, ele argue duas nulidades. A nulidade por falta de prova e a nulidade por ausência de quantificação precisa da base de cálculo. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer 164/2020, sugerindo o conhecimento do recurso voluntário, negar de provimento e confirmar a decisão condenatória de primeira instância. No meu processo, ela traz a questão da decadência, mas eu acho que foi só um Ctrl-C e um Ctrl-V, porque não tem decadência no meu processo. E aí ela faz a decadência, mas ela diz, do exercício de 2012, com fundamento no artigo 173 do CPM, que a base de cálculo foi devidamente quantificada na apresentação do relatório diferencial de alíquota constante no CD, e que o sujeito passivo não apresentou nenhum elemento que desconstituísse a acusação fiscal. Este é o breve relato, senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Doutora Elenise, eu estou olhando aqui o parecer, o parecer 164/2020, né? E no próprio relato, eu acho que tem realmente aqui uma confusão com o processo da próxima pauta, porque o relato ele é feito com base desses valores relacionados ao outro processo também, né? De 2012.
Exatamente, ele traz aqui o demonstrativo, por exemplo, ele traz ICMS em 4.800, multa em 4.800. Embora ele traga esses aspectos, o cerne, assim, a parte área, o meu processo do doutor Henrique é basicamente a mesma, é a falta de cobrança do ICMS diferencial de alíquota e a diferença, basicamente, é a questão da decadência que o doutor Henrique aproveitou. Só observação também, o parecer é 164/2020 também, é isso? Não. Não? É. Interessante, é 164/2020. Olha, no meu processo também. Pronto. Acho que tem um aqui falando aqui para pode ter sido erro, né? Pode ter sido. Na realidade, referido ao processo seguinte, na realidade, né? Pronto. Esses conhecimentos passaram do diretor. Eu não vou meter meu cumprimento a todos, vamos fazer aqui as devidas correções, né? Porque assim, como disse a doutora Elineide, basicamente nós temos as mesmas questões, com exceção de alguns aspectos pontuais, como essa questão da decadência, o processo que relatou o doutor Henrique Belessati. Aí vamos ter a questão do quantitativo, dos valores, mas assim, no mais, as questões são semelhantes. Então, assim, o que a gente observa na despesa da taxa, no recurso, ele fala muito da questão da prova, né, do ônus da prova, do que não teria sido incumbido desse ônus, demonstrar realmente se tratava de materiais de uso, ou melhor, de consumo, do ativo mobilizado. Mas, assim, o que a gente observa é que tais elementos foram coletados da própria estruturação fiscal digital do contribuinte. Então, assim, se o relator tiver alguma observação em relação a alguma dessas alegações, que a princípio me parece que está tudo compatível, né, com o que foi lançado, tendo em vista que é o próprio contribuinte que forneceu essas informações. Então, assim, eu não consegui alcançar exatamente as alegações nesse sentido, quando ela fala que o texto de transações, que estaria trabalhando com presunções, ela diz que não tem como atribuir a esses materiais a condição de consumo, de ativos mobilizados. Eu realmente não entendi exatamente o alcance dessas alegações. Como disse aqui, existe que partiu das próprias informações fornecidas pelo contribuinte. Então, se algum dos relatores não tiver nenhuma observação em relação a esse aspecto, sendo que a matéria que deve ser rejeitada. E aí também há uma alegação de nulidade relativa à quantificação precisa, que não houve uma quantificação precisa na base de cálculo. Mas as informações complementares, que é o complemento da autuação fiscal, os traz essa quantificação de uma forma suficiente para o entendimento aí da matéria, sem nenhum prejuízo à defesa da parte. Então, assim, a questão da decadência fica para análise no outro processo. Então, acho que essencialmente, pelo que eu pude observar, me corrija aí os relatores, se tiver mais algum aspecto, mais alguma nulidade, eu consegui analisar, mas pelo menos no parecer, agora até porque o parecer ele está valendo aqui para ser apresentado de uma forma equivocada para os dois processos, mas assim, pelo que eu pude perceber, são essas questões essenciais a serem analisadas. Foi isso, senhor presidente. Então, é o que eu tinha para dizer no momento. Obrigado, Cressan. O processo está em debate. Relembrando que é só o processo do doutor Elineide. Elineide, para falar. O agente do fisco, com relação a ele fala muito em transição, mas o agente do fisco, se vocês pegarem o processo aí, partiu da análise da EFD, né? Então, da escrita fiscal digital. Então, foi a captação do próprio contribuinte. Com relação à prova, ele traz uma planilha detalhando as notas fiscais, o emitente
valores, né? Então, seria como o contribuinte apresentar a defesa dele. Outro aspecto, assim, que na hora que eu pensei, eu digo, não, o contribuinte pode efetuar esse pagamento de forma um a um, à medida que a nota fiscal fosse entrando no posto fiscal, e aí eu olhei o sistema receita dele, de 2012 e de 2013. Eu encontrei 3 pagamentos de diferencial de alíquota, mas nenhum corresponde, nem as notas que estão no meu processo, assim, e nem as notas do que estão em realmente foram outras notas. Então, assim, o agente do fisco, aí depois vim para a informação complementar e o agente do fisco também frisou que olhou o sistema receita. Ele colocou, mediante análise do sistema receita, solar e escrita fiscal digital. Ou seja, o agente do fisco já teve essa mesma preocupação que eu tive com relação ao sistema receita, já na origem, porque eu tinha passado e não tinha me atentado. Mas, de qualquer forma, foi bom porque eu fiquei mais tranquila. Então, com relação a isso, eu estou bem tranquila. Ele não trouxe provas que o agente do fisco apresentar as provas, que são as próprias notas fiscais e a escrita fiscal digital dele. Com relação ao sistema receita, não consta o pagamento desses valores de forma individualizada. Ele não lançou na escrita o diferencial de alíquota. A menos que o doutor Henrique tenha encontrado alguma coisa, eu não encontrei. Para mim está tudo ok. Esse é o presente. Obrigado, doutor Ney. Aceita a discussão, professor Freire. Presidente, eu queria só fazer um esclarecimento aqui para a gente alinhar a discussão. Em relação ao fato da empresa ter declarado na FD, doutor Biratão, como o senhor falou, eu analisei aqui a FD do contribuinte tanto 2012 quanto 2013. Na realidade, ele não registrou nenhuma operação de entrada. Então, essas notas fiscais, elas foram realmente catalogadas pelo próprio sistema da nota fiscal eletrônica, né? Notas fiscais que foram emitidas por ele, para ele, na realidade, né? De outros estados destinados a ele. Então, ele não declarou essas notas fiscais na FD. Mas eu tive o cuidado de dar uma olhada no meu processo, que eu vou relatar posteriormente, são poucas notas, né? E eu peguei, são só 3 meses, eu peguei as notas de maior valor de cada mês. Os fornecedores são os mesmos que também aparecem no processo da doutora Elineide, né? E nesse caso aqui, as notas fiscais são notas de... Um minuto. São notas fiscais de fornecedores de peças para a aeronave. Tem a empresa que é uma das principais, essa Aerostore Aviation Limitada, né? São filtros, bombas, forro e lâmpadas, né? E você tem outra que é a Algar Aviation Táxi Aéreo Limitada. Ele vende alguns anéis de vedação para turbo-hélice, para turbina. Então, são materiais realmente destinados ou ao consumo ou a ser utilizado efetivamente dessa empresa, né? Então, com relação a isso, assim, não tenho dúvida qual seria realmente o destino desses produtos. Não seria uma operação de revenda, como a empresa me falou, que não faz revenda, mas que ela cita algumas resoluções como que alguns produtos seriam para revenda, e não seria o caso. Esse esclarecimento que eu gostaria de fazer, senhor presidente. O processo está em debate. Doutor Alexandre, quer fazer uma observação? Então, eu creio que os senhores estão aptos a começar a votação, ou quer mais debate? Presidente? Não. Então, vamos votar. Você apontou aí as unidades citadas, você pela parte inteira, votar cada uma separada, certo? A primeira unidade que ele argumenta é a unidade fiscal que eu de próprio. Embora esse pedido esteja no corpo, está no corpo recurso no estado pedido, mas eu acho bom a gente apreciar. Unidade por falta de prova. Eu, da parte, considerando que o agente do fisco já anexou a
a planilha contendo a discriminação das notas fiscais. Doutor Henrique. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Alexandre. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Wander. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos Moca. Com a relatora. Doutor Marcos Vinícius. Com a relatora, senhor presidente. Então, a Câmara, com relação ao plano da de prova, rejeita por votação unânime. A outra unidade é ausente da quantificação da base de cálculo, né, doutora? Que também fica afastada, porque essa planilha ela contém os valores que estão formados a título de diferencial de alista. Não é uma base de cálculo assim, que eu aplico uma lista específica, mas é um valor de cobrança, né? Do próprio imposto e multa. Doutor Henrique. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Alexandre. Também acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Wander. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos. Com a relatora, presidente. Doutor Marcos Vinícius. Com a relatora, senhor presidente. Então, com relação à segunda, em caso por ausência de quantificação da base de cálculo, também rejeitada por votação unânime. Então, mérito direto tem alguma votação que você quer ressaltar? Mérito direto. Então, no mérito, como vota, doutora Leite? Pela procedência da acusação fiscal, considerando que a não trouxe nenhum elemento e nem custo no sistema receita a consideração do pagamento desse diferencial de alíquota. Apesar de uma vez contra conforme o parecer, né, conforme a manifestação oral do grupo representante da Procuradoria. Doutor Henrique. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Alexandre. Acompanhe a relatora, senhor presidente, sem observação. Doutor Wander. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos. Com a relatora. Doutor Marcos Vinícius. Com a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, com unanimidade de votos, pede recurso e aproveita por uma questão de procedência à atuação, os termos do parecer da assessoria, da resultado que é esta decisão para este processo. O processo segundo processo 1/113 de 18, aí 2017, 28.4, diretamente aí de pacto é limitada e regulamento de seja. A doutor Henrique José Leal, direitado, com quem está a palavra. Bom dia a todos. Aproveitar aqui para fazer meus cumprimentos aqui aos nossos novos conselheiros. Doutor Marcos Vinícius aqui estreando na nossa sessão. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos, doutor Biratã, presidente, Silvana. Presidente, o nosso conselheiro também, Alexandre Goiânia, estreou oficialmente na semana passada, viu? É bom deixar registrado aqui que o senhor não participou, mas foi a estreia dele lá na mas depois a coisa caminhou, até posteriormente a gente conversa sobre o regimento interno aqui da sessão, viu? Mas vamos dar andamento aqui ao nosso processo. O presente processo trata da acusação de falta de recolhimento CMS referente ao diferencial de alíquotas interna e interestadual, né, de FAO, nas operações de entradas interestaduais. Segundo o relatório de infração, após análise dos dados da FB e dos demais registros da CEFAS, foi constatado que o contribuinte deixou de recolher, em consideração no exercício de 2012, o ICMS diferencial de alíquotas incidente sobre suas aquisições interestaduais de bens do ativo e consumo, tendo infringido o artigo 3, inciso 15º, do artigo 589 do decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo 123, 1c da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003. Resultado da cobrança de ICMS no valor de R$ 4.872,54 e multa de igual valor. Afirma ainda que a empresa foi intimada a apresentar os comprovantes de recolhimento diferencial de alíquotas relativos às notas fiscais relacionadas, conforme a termo de estimação 2017
13.517. Em sua impugnação, a defesa alega preliminarmente a decadência do lançamento tributário relativamente aos períodos de outubro e novembro de 2012, conforme disposto no artigo 87, inciso 2, a linha A da Lei 15.614/2014. Ciente da não ocorrência da infração descrita, pois nada foi trazido aos autos com vista a comprovar que os produtos adquiridos sejam efetivamente materiais destinados ao consumo, não havendo, portanto, prova da suposta falta de recolhimento, pugnando pela improcedência do auto de infração. O julgador de primeira instância afasta a nulidade arguída com base no artigo 173, inciso 1º do CPM, e no mérito decide pela procedência da atuação por entender que a impugnante não comprovou, conforme alegado, que os materiais adquiridos não eram destinados ao consumo. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica a decadência do lançamento tributário referente aos meses de outubro e novembro de 2012, reafirmando a não ocorrência da infração imputada, ou se em nenhum momento houve a classificação das aquisições em materiais de consumo e ativo imobilizado. Suspeita que o princípio do contraditório da ampla defesa está sendo comprometido face à carência de provas, não podendo se presumir uma infração, cabendo ao fisco tal ônus. Mostra a nulidade em face da ausência de quantificação precisa de base de cálculo da autuação. Processo encaminhado à célula da Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 164/2020, onde opina por afastar a decadência com base no artigo 173, inciso 1 do CPM, e manter a decisão simulada de procedência, enquanto que as provas carreadas pelo agente fiscal são suficientes para justificar a autuação, e que o sujeito passivo não apresentou nenhum documento que desconstituísse a acusação fiscal. Quanto à parte suscitada, face à ausência de quantificação precisa da base de cálculo, entende que esta foi devidamente quantificada conforme relatório apresentado pela autoridade autuante. Então, em outras palavras, seria esse o breve relato. O processo coloco à disposição do senhor aí para esclarecer qualquer dúvida em relação ao processo. Pedro Henrique, a palavra com direção. Obrigado, presidente. Presidente, conselheiros, eu reitero aqui muito da minha manifestação no processo da mesma empresa que foi relatado esse caso. Ressaltar essa questão dos materiais de consumo do ativo imobilizado, que conforme esclareceu o doutor Henrique, na verdade, o tipo de atividade da empresa, você verifica que ela não trabalha com aquisição, com revenda, então você já realmente verifica, né, isso aqui foi obtido através da nossa escola eletrônica, né, não declarado na FD, mas você verifica aí pela descrição dos produtos, realmente, ou é para consumo o seu ativo mobilizado. Então, ela alega que seriam presunções e tudo mais, mas realmente não traz nada assim de concreto que pudesse ao menos gerar algum tipo de dúvida, diligência, nada desse ponto. Então a gente colocamos aí só reiterando e confirmando que mais esse elemento aí trazido pelo doutor Henrique Gereissati. E aí nós temos aí de diferente a questão da decadência. Né, seria a decadência do período de outubro a novembro de 2012. E aí era uma decadência parcial. Né? Me parece que aí a autuação ela vai desde o início do exercício. Aí outubro a novembro, né? Me corrija aí. Se eu tiver. Isso mesmo. Outubro a novembro, né? Isso. Bom, e aí o que nós teríamos a acrescentar, né? Que, assim, embora o parecer fale da aplicação do 1731, mas eu acho que a gente poderia acrescentar aqui a combinação com o artigo 149 do CPM. Por quê? Porque, assim, o que é o lançamento de ofício? Né? E o CPM, o artigo 149, ele fornece os balizas, ele fornece os elementos, que muitas vezes é impressionante como a gente tem esse artigo do CPM, ele é pouco visitado, ele é pouco analisado, então muitas vezes ele é até esquecido. Quais são as situações que você
digamos assim, se inclina para o lançamento de ofício. Uma das situações é quando há incorreções e omissões, né, em relação ao lançamento do contribuinte, porque você não levou para a apuração. Então, aqui no caso, a gente verifica que o contribuinte, em relação a essas operações que estão sendo exigidas aqui, ele não declarou, ele não registrou na sua situação fiscal digital. Tá? Então, aí, mais do que nunca está caracterizada a omissão que proporciona o lançamento de ofício. Então, aí é um motivo, a meu ver, mais que suficiente para a aplicação do artigo 731, e aí teríamos uma condição de afastar essa arguição de decadência, porque assim, eu não apurei, eu simplesmente omiti aquele fato. Né? Então, assim, o que eu vou homologar? Né? Não foi declarado pelo contribuinte. Então, assim, eu acrescentaria a isso, mas já visto que o parecer da assessoria tributária ele apenas faz menção ao lançamento de ofício, a aplicação 1731, mas, assim, esse aspecto da omissão ele não chega a ser abordado. Então, assim, por esse motivo, senhor presidente, senhores conselheiros, o que eu acrescentaria seria essa minha manifestação em relação à decadência no sentido de afastá-la. Até as considerações. Obrigado, Subiratan. O processo está em discussão, senhores conselheiros. Doutora Neide. Só assim, ratificando esse entendimento do Subiratan. Para quem entende que até 150, nesse caso, não houve declaração, nem houve recolhimento nesse aspecto do diferencial de alíquota, né? Não tem. Só isso. Solicitamos de observação sobre a decadência desse caso. Senhor presidente, eu estou analisando aqui uma resolução da Câmara Superior sobre o tema, né? Exatamente sobre essa questão do diferencial de alíquota. Então, nesse caso, o conselheiro Henrique não teve nada dessa nota declarada na escrita fiscal do contribuinte. Doutor Alexandre, as operações de entrada, que o diferencial de alíquota, você lança as notas fiscais de entrada, né, e leva essa diferença a débito, né, na parte de outros débitos, né? Então, todas as operações de entrada foram declaradas sem movimento, é como se ele não tivesse comprado nada, né? Ele não lançou absolutamente nada. Ele lançou as vendas, mas as entradas, tanto 2012 2003, estão zeradas. Então, ele não lançou absolutamente nada com relação a essas operações. Nada foi escriturado. Processo está em discussão, senhores. Matéria está clara, podemos votar? Doutor Henrique, aquelas notificadas que foram votadas no processo da lei também se aplicam a esse processo, né? Se aplicam sim, né? E ainda a decadência, né? Que nós temos que votar aqui. Bom, vamos votar as unidades, depois decadência e depois mérito, certo? Isso. Com relação à primeira decadência, nulidade por falta de prova. Como vota o doutor Henrique? Presidente, eu afasto por entender que o processo está muito bem instruído, né, com a relação das notas fiscais, do relatório, inclusive a empresa foi intimada para apresentar essa comprovação, eu afasto a probabilidade. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Wander? Com relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator. Doutor Marcos Vinícius? Com relator, senhor presidente. Doutor Erneide? Relator. Então a Câmara, por votação unânime, rejeita a nulidade por falta de prova. Agora, a segunda unidade relativa à ausência da quantificação da base de cálculo, como vota?
Presidente, também afasto por entender que os relatórios anexados ao processo, em especial um fato demonstrativo desse caso, supre totalmente essa necessidade. Alexandre? Acompanha o relator, senhor presidente. Doutor Wander? Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos Mota? Com o relator. Doutor Marcos Vinícius? Com o relator, senhor presidente. Doutora Neide? Com o relator. Avançando agora com relação à decadência substancial da parte do doutor Henrique, como vota? Presidente, eu também vou afastar, considerando que o contribuinte não fez nenhum lançamento dessas operações na sua escrita fiscal digital e com base também nos argumentos da Procuradoria do artigo 149 do CPN, combinado com o artigo 1731. Doutor Alexandre Goiana? Presidente, para atrair o artigo 150, parágrafo 4, é necessário que haja pelo menos a declaração do tributo a ser pago, né? Exatamente para aqui a possibilidade de homologação ou não. Eu estava analisando aqui a resolução 51 de 2009 da Câmara Superior, inclusive cujo contribuinte ele foi vencedor, e a resolução ela traz exatamente essa situação da escrituração da nota, né? Então, especialmente por força dessa situação, eu vou acompanhar o conselheiro Henrique. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Wander? Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Aproveitando os esclarecimentos do doutor Alexandre, eu vou com o relator. Doutor Marcos Vinícius? Com o relator e fazendo o adendo de que há uma correlação muito grande do 173.1 CPN com a hipótese do lançamento de ofício, que é um lançamento complementar em função de alguma inexatidão, omissão, dolo, fraude, erro, simulação, necessidade de revisão do próprio lançamento do imposto. Então, concordando com o doutor Biratã, é muito razoável que haja essa conexão entre os dois artigos. Então, com o relator. Doutor Marcos Vinícius? Só fazendo aqui uma adendo em relação ao meu voto, senhor presidente, para depois e aí uma confusão futura, né? Também ia destacar que quem está falando de diferencial de alíquota por compra de material de uso e consumo, né? Então, a apuração do tributo efetivamente a operação específica do contribuinte, tá? Só fazendo esse adendo. Obrigado, doutor Alexandre. Com o relator. Então, com relação à decadência rejeitada por votação unânime. A questão da decadência, doutor Marcos Vinícius, é bastante recorrente e as situações que a nossa Câmara rejeita 150 por voto de parte da presidência. A Câmara Superior tem outra manifestação. Mas é bastante recorrente aqui, tem estado bons debates. Esse aqui foi mais simples, decadência, por conta do contribuinte não fez nenhum lançamento, não registrou nada. Então, ele foi totalmente omisso com relação à exploração dessa operação. Daí a razão do voto do doutor Alexandre Goiana constatou isso. Como homologar com isso que você declarou, né? No mérito, doutor Henrique, como vota? No mérito, presidente, voto por conhecer do recurso ordinário, negar reprovimento e decidir pela procedência do lançamento tributário. Doutor Alexandre? Acompanha o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Não, doutor Wander. Com o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator. Doutor Marcos Vinícius? Com o relator, senhor presidente. Doutora Neide? Com o relator. Na segunda Câmara, por unanimidade, voto esse recurso, nega provimento a consumação condenatória da ato de instância. Esta decisão para este processo. No finalzinho da reunião, está bem discretinha ali, está participando, responde pela entrada da Marta Graça aqui. Ela saiu. Está tímida. Amanhã vai falar conosco. Então, concluída a votação,
a assuntos gerais agora. Então, senhores, Silvana, querendo pode desligar o microfone.